Segundo revistas de mecânica, aproximadamente 90% das modificações que as pessoas fazem em seus carros são um completo desperdício de dinheiro. Conheci um cara que gastou quase 4.000 euros em modificações que prometiam transformar seu carro em uma fera. Ele instalou uma entrada de ar de plástico brilhante, um chip barato da internet, adesivos de marcas de corrida e até trocou os pedais por outros de alumínio. O resultado? Exatamente 0 cavalos de potência adicionais e um carro com um som ridículo. Hoje você vai descobrir 13 modificações que realmente funcionam. Não porque um vendedor diz isso ou porque ficam bem em fotos, mas porque foram testadas em dinamômetro, comprovadas na pista ou validadas por anos de uso intenso no mundo real. Algumas dessas modificações são baratas e acessíveis. Outras exigem um investimento considerável, mas todas têm uma coisa em comum: entregam resultados mensuráveis e tangíveis. E no final desta lista, vou revelar as 5 modificações mais destrutivas que já vi. Aquelas que prometem o mundo, mas acabam arruinando motores inteiros. Pneus de alto desempenho. Esta é provavelmente a modificação mais subestimada de toda a lista. E também uma das mais impactantes. Não importa quanta potência seu motor tenha se essa potência não for transmitida de forma eficaz para a estrada. Os pneus são literalmente o único ponto de contato entre o seu carro e a estrada. E a diferença entre pneus comuns e pneus de alto desempenho é enorme. O composto de borracha de um pneu esportivo é projetado com um equilíbrio completamente diferente do de um pneu de passeio. Pneus comuns priorizam a durabilidade e a longa vida útil, usando compostos mais duros que resistem ao desgaste, mas não aderem tão bem ao asfalto. Pneus de alto desempenho usam compostos mais macios com mais sílica, que geram aderência química com a superfície, literalmente grudando no asfalto em curvas e frenagens. A diferença na distância de frenagem pode ser de vários metros, o que, em uma emergência, significa a diferença entre um susto e um acidente. Em curvas, a diferença é dramática. Você pode fazer a mesma curva 5 ou 10 km por hora mais rápido com total confiança. Em altas velocidades na estrada, a estabilidade melhora porque o pneu mantém sua forma e não se deforma tanto. O preço de um conjunto completo varia entre 400 e 1.000 euros, dependendo do tamanho e da marca. Sim, eles não duram tanto quanto pneus comuns, talvez metade da quilometragem, mas o desempenho é incomparável. Óleo sintético de alta qualidade. Esta é uma modificação invisível que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que tem um impacto fundamental no desempenho do seu motor. A diferença entre óleo mineral comum, semissintético e totalmente sintético é enorme em termos de proteção e desempenho. O óleo sintético é projetado em nível molecular para manter suas propriedades em condições extremas. Em altas temperaturas, quando o óleo mineral já está se degradando e perdendo viscosidade, o óleo sintético continua a fornecer excelente proteção. Isso é crucial em motores turboalimentados que geram calor intenso ou em motores de alta compressão que submetem o óleo a pressões enormes. Mas, além da proteção, o óleo sintético reduz consideravelmente o atrito interno do motor. Estudos em dinamômetro mostram ganhos de 2 a 4 cavalos de potência simplesmente com a troca do óleo mineral por um óleo sintético premium. Essa é a potência que você já tinha, mas estava perdendo devido ao atrito interno. As partidas a frio também melhoram drasticamente porque o óleo sintético flui melhor em baixas temperaturas, chegando a todas as partes do motor mais rapidamente. E embora os intervalos de troca possam ser estendidos com óleo sintético de qualidade, recomendo manter intervalos conservadores para maximizar a proteção. O custo é de 50 a 100 euros a mais por troca em comparação com o óleo básico, mas é totalmente amortizado pela proteção do motor e pelo pequeno ganho em eficiência. Sistema de escape catback de alta qualidade. Esta é uma das modificações com a melhor relação custo-benefício que você pode fazer. Um sistema de escape catback substitui tudo a partir do catalisador, reduzindo drasticamente a contrapressão que o motor precisa vencer para expelir os gases de escape. Os sistemas de fábrica são projetados para serem silenciosos e baratos de produzir, utilizando tubos de pequeno diâmetro e múltiplos silenciadores restritivos. Um sistema catback de qualidade como Borla, Magnaflow ou Akrapovic utiliza tubos de maior diâmetro, menos curvas acentuadas e silenciadores projetados para fluxo, e não apenas para redução de ruído.
O ganho real de potência fica entre 8 e 18 cavalos, dependendo do motor, e é especialmente eficaz na faixa de altas rotações, onde você mais precisa. O ganho de torque na faixa intermediária também é perceptível, chegando a 20 ou 25 Nm adicionais, o que se traduz em melhor resposta do acelerador e aceleração mais agressiva. Mas o benefício vai além dos números brutos. A redução na temperatura dos gases de escape prolonga a vida útil do turbocompressor em motores de alto desempenho, porque ele não precisa trabalhar contra tanta pressão. O custo varia de 500 a 1.200 euros, dependendo da complexidade do sistema e da marca, mas a instalação é relativamente simples e, se feita corretamente, não deve afetar a garantia do fabricante. Barras estabilizadoras reforçadas. Esta modificação melhora drasticamente a dirigibilidade sem sacrificar o conforto na condução normal. As barras estabilizadoras, também chamadas de barras anti-rolamento, conectam a suspensão em ambos os lados do carro e resistem à inclinação da carroceria em curvas. As barras originais de fábrica são geralmente relativamente finas, pois são projetadas para um equilíbrio entre conforto e dirigibilidade. As barras estabilizadoras reforçadas, que são mais grossas e rígidas, reduzem significativamente a inclinação da carroceria em curvas acentuadas. O carro permanece mais estável, previsível e com melhor contato dos pneus com a estrada. Curiosamente, elas não afetam o conforto ao dirigir em linha reta ou sobre pequenas irregularidades, pois resistem apenas à inclinação lateral. Isso é especialmente eficaz em SUVs e carros altos que naturalmente têm maior tendência a inclinar. A instalação é relativamente simples na maioria dos modelos, geralmente exigindo apenas a remoção das barras originais e a instalação das novas. O custo é muito acessível, entre 200 e 500 euros por um conjunto completo. Muitas são ajustáveis, com múltiplas posições de montagem que permitem configurar exatamente a rigidez desejada. Você pode começar com uma configuração mais macia e aumentar gradualmente a rigidez à medida que se acostuma. O aumento da confiança ao dirigir de forma agressiva é imediato. Curvas que antes faziam você tirar o pé do acelerador por medo agora são feitas com total controle. Complementa perfeitamente uma suspensão esportiva, mas também funciona brilhantemente com a suspensão original. Reservatório de óleo. Trata-se de uma manutenção preventiva disfarçada de modificação, mas é absolutamente essencial, especialmente em motores modernos de injeção direta. O sistema PCV, ou ventilação positiva do cárter, recircula os vapores que escapam entre os pistões e as paredes dos cilindros. Esses vapores, carregados de óleo vaporizado e subprodutos da combustão, retornam à admissão para serem queimados novamente. Em teoria, parece ecologicamente correto, mas na prática, cria um problema sério. Esses vapores oleosos se acumulam nas válvulas de admissão, formando depósitos de carbono que reduzem o fluxo de ar. Em motores com injeção multiponto, isso não é tão problemático, porque a gasolina limpa as válvulas constantemente. Mas na injeção direta, onde o combustível é injetado diretamente no cilindro, essas válvulas nunca são limpas e o carbono se acumula rapidamente. Um reservatório de óleo intercepta esses vapores antes que cheguem à admissão, condensando o óleo em um pequeno recipiente que pode ser esvaziado periodicamente. Os benefícios não são imediatos ou drásticos a curto prazo, mas após 50.000 quilômetros, a diferença é notável. Válvulas limpas mantêm o fluxo de ar ideal, uma marcha lenta e estável, e evitam problemas dispendiosos que exigem a remoção do cabeçote para limpeza. O investimento varia de 150 a 300 euros, dependendo se você comprar um limpador de válvulas comercial ou fabricar um você mesmo com componentes de qualidade. Freios de alto desempenho. Frenagem eficiente é tão importante quanto a aceleração, talvez até mais importante do ponto de vista da segurança. Os freios originais de fábrica são projetados para o motorista comum, que freia suavemente e raramente utiliza todo o seu potencial. Mas uma frenagem de emergência a 100 km por hora pode elevar a temperatura dos discos de freio a 400 graus Celsius. Nessa temperatura, os freios originais podem perder até 30% da sua eficiência, devido a um fenômeno chamado fading térmico. Discos perfurados ou ranhurados evacuam gases quentes e umidade com muito mais eficiência do que discos sólidos. As perfurações permitem que o calor escape e que os gases gerados entre a pastilha e o disco se dissipem rapidamente. As ranhuras limpam constantemente a superfície da pastilha, removendo detritos e mantendo o contato constante.
Pastilhas de freio de alto desempenho são fabricadas com compostos que mantêm seu coeficiente de atrito mesmo em temperaturas extremas. O resultado é uma redução de 15 a 25% nas distâncias de frenagem e a eliminação completa do fading térmico. O pedal fica mais firme, progressivo e previsível. O custo varia de 600 a 1.800 euros, dependendo do modelo do carro e da marca dos componentes. Mas o valor em termos de segurança é literalmente incalculável. Reprogramação profissional da ECU. Esta é provavelmente a modificação mais controversa da lista, mas também potencialmente a mais recompensadora se feita corretamente. Reprogramar o computador do motor pode liberar um potencial oculto que já existe, mas que o fabricante limitou por vários motivos. Regulamentações de emissões, durabilidade conservadora ou simplesmente para diferenciar versões. Os números são impressionantes. Uma reprogramação profissional pode liberar entre 20 e 60 cavalos de potência adicionais em motores turbo-alimentados e até 25 em motores aspirados. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Não se trata apenas de mais potência máxima, mas de otimizar toda a curva de entrega de potência. Uma boa reprogramação melhora a resposta do acelerador, eliminando atrasos eletrônicos, otimiza a mistura ar-combustível para o seu combustível específico e ajusta os mapas de ignição para extrair a máxima eficiência sem o risco de detonação. Em motores turboalimentados, pode reduzir o atraso do turbo em até 30%, fazendo o turbo entrar em ação mais cedo. E, paradoxalmente, pode melhorar a eficiência de combustível na condução normal em até 8%, porque o motor não precisa trabalhar tanto. O custo varia drasticamente, desde 200 euros para uma reprogramação genérica carregada via OBD até 1.500 euros para uma reprogramação personalizada, otimizada em dinamômetro especificamente para o seu carro. A diferença é enorme. Uma reprogramação genérica utiliza mapas predefinidos que podem funcionar bem ou serem desastrosos. Uma reprogramação personalizada leva em consideração o seu combustível específico, a sua altitude, as suas modificações existentes e ajusta tudo com perfeição. Suspensão coilover ajustável. Esta é a modificação que realmente diferencia os entusiastas sérios dos iniciantes, aquela que transforma completamente a dinâmica do veículo e faz você entender por que os carros esportivos de fábrica se comportam de maneira tão diferente. Um sistema coilover combina molas e amortecedores em uma única unidade totalmente ajustável, dando a você controle total sobre o comportamento do seu carro. Você pode ajustar a altura da suspensão de 2 a 8 centímetros, dependendo do modelo, modificar o amortecimento de compressão para controlar a rapidez com que a suspensão se comprime ao passar por uma lombada, ajustar o amortecimento de retorno para controlar a rapidez com que ela retorna à posição original e até mesmo alterar a geometria da suspensão para otimizar a área de contato do pneu com o solo. A suspensão de fábrica é projetada para o motorista médio que valoriza o conforto acima de tudo, com molas e amortecedores macios que absorvem as imperfeições, mas permitem muita inclinação da carroceria em curvas durante uma condução mais agressiva. Os coilovers permitem que você ajuste a resposta exata que precisa para cada situação. Para uso diário, você pode ajustá-los para uma configuração macia, onde o conforto é quase indistinguível do original. Mas para um dia na pista ou uma condução esportiva, você os ajusta para uma configuração mais rígida, eliminando completamente a inclinação da carroceria e maximizando a aderência. O custo varia de 800 a 2.500 euros para um kit completo de qualidade, com marcas premium como KW, Bilstein e BC Racing, oferecendo opções para praticamente qualquer veículo. A instalação não é particularmente complicada, mas requer alinhamento profissional posteriormente, pois você estará alterando a geometria da suspensão. Intercooler frontal aprimorado para motores turbo. Esta modificação libera entre 15 e 40 cavalos de potência que seu motor já possui, mas que estão sendo desperdiçados por um componente fabricado com o mínimo de custo possível. O intercooler original é projetado para ser barato de produzir, não eficiente. Sua função é resfriar o ar comprimido pelo turbocompressor antes de entrar no motor. Quando o turbocompressor comprime o ar, a temperatura facilmente atinge 120 graus Celsius ou mais. O ar quente é menos denso, o que significa menos oxigênio por centímetro cúbico, resultando diretamente em menos potência e maior risco de detonação.
Um intercooler frontal de alto desempenho, com um núcleo maior e aletas mais eficientes, pode reduzir essa temperatura em até 40 graus Celsius em comparação com o intercooler original. Os números são impressionantes. Para cada 10 graus Celsius de redução na temperatura do ar de admissão, você ganha aproximadamente 3% mais potência. Mas, além do aumento de potência, o ar mais frio permite que a ECU avance o ponto de ignição de forma mais agressiva e adicione mais combustível com segurança, sem o risco de detonação. O motor também funciona em uma temperatura mais baixa no geral, o que prolonga a vida útil de todos os componentes internos. O custo varia de 800 a 2.500 euros, dependendo da qualidade do núcleo e da complexidade da instalação, que geralmente exige a modificação do para-choque dianteiro para acomodar o intercooler maior. O ganho de desempenho é imediato e totalmente mensurável em um dinamômetro. Diferencial de deslizamento limitado. Essa modificação transforma completamente a forma como seu carro transmite a potência para o solo e como ele se comporta em curvas. O diferencial aberto original, presente na maioria dos carros, tem um problema fundamental. Ele envia a potência pelo caminho de menor resistência. Em uma curva, a roda interna perde tração por ter menos peso. Então, o diferencial aberto envia toda a potência para onde ela está girando desnecessariamente, enquanto a roda externa, que tem aderência, não recebe nada. É potência desperdiçada no momento mais crítico. Um diferencial de deslizamento limitado, ou LSD, distribui a potência de forma inteligente para ambas as rodas, permitindo que ambas trabalhem juntas para sair da curva. A diferença é drástica. Você pode acelerar muito mais cedo nas curvas, a saída é mais rápida e controlada, e o carro se torna infinitamente mais previsível. Isso é especialmente perceptível em carros com tração traseira, onde um diferencial aberto pode fazer com que a traseira gire violentamente se você acelerar forte na saída de uma curva. Existem vários tipos: diferenciais mecânicos Torsen ou de placas que utilizam fricção mecânica, diferenciais viscosos que utilizam fluido especial ou diferenciais eletrônicos que utilizam um computador para distribuir a potência. Os diferenciais mecânicos são geralmente mais eficientes e duráveis. O custo da instalação varia de 1.000 a 3.000 euros, dependendo da marca e modelo do carro. A instalação profissional é necessária porque o diferencial precisa ser aberto, um novo diferencial de deslizamento limitado, LSD, instalado, e um óleo específico de alta fricção utilizado. Injetores de alta vazão com uma bomba de combustível melhorada. Esta é a base fundamental para qualquer modificação significativa de potência, especialmente em motores turboalimentados. Os injetores de fábrica são dimensionados precisamente para a potência original do motor, sem margem para aumentos. Se você aumentar a pressão do turbo, adicionar um turbo maior ou realizar qualquer modificação que aumente significativamente a potência, esses injetores de fábrica não serão suficientes. O resultado é uma mistura pobre, muito ar e pouco combustível, que causa detonação, podendo destruir os pistões em segundos. Injetores de alta vazão permitem a injeção de mais combustível quando o motor precisa, mas, por si só, são inúteis se a bomba de combustível não conseguir manter a pressão. É aí que entra a bomba de combustível melhorada, capaz de movimentar um volume maior de combustível a uma pressão mais alta. A combinação de injetores de alta vazão e uma bomba melhorada permite que a ECU, com o ajuste correto, forneça precisamente o combustível que o motor precisa em quaisquer condições. O custo dos injetores varia de 400 a 1.000 euros, dependendo da vazão e da marca, com a bomba adicional custando entre 200 e 600 euros. Mas aqui está o ponto crucial. Sem uma regulagem profissional para calibrar tudo corretamente, esses componentes são completamente inúteis ou até mesmo perigosos. Radiador de alumínio de alto fluxo. Esta modificação pode literalmente economizar milhares de euros em reparos, além de melhorar o desempenho do motor. Os radiadores de fábrica são projetados para condições normais, condução tranquila, clima ameno e motor original. Mas quando você exige mais potência do motor, participa de track days, ou simplesmente vive em uma cidade com trânsito intenso e altas temperaturas, esse radiador rapidamente atinge seus limites. Um motor que superaquece, mesmo que apenas uma vez, pode sofrer danos permanentes. Cabeçote empenado, junta do cabeçote queimada, pistões expandidos.
Uma retífica pode facilmente custar 8.000 euros ou mais. Um radiador de alumínio de alto fluxo melhora a capacidade de refrigeração em 25% a 40% em comparação com o radiador original de cobre e latão. As aletas de alumínio transferem o calor com mais eficiência. Os tubos mais largos permitem um melhor fluxo do líquido de arrefecimento e os tanques reforçados suportam pressões mais altas sem risco de rompimento. O custo varia de 400 a 1.200 euros, mas considerando que uma retífica de motor pode custar 10 vezes mais, é um investimento óbvio. Os benefícios vão além da simples prevenção do superaquecimento. O fluxo aprimorado significa que o líquido de arrefecimento circula mais rápido, dissipando o calor com mais eficiência. Maior durabilidade, pois o alumínio não corrói como o cobre, e redução de peso na dianteira do carro, melhorando ligeiramente a distribuição de peso. É uma modificação que aprimora simultaneamente o desempenho e a confiabilidade, tornando-se uma das melhorias mais inteligentes que você pode fazer. É especialmente importante se você já fez outras modificações de potência, pois um motor que gera mais potência produz mais calor, e esse calor precisa ser dissipado com eficiência, ou todo o resto se torna irrelevante. Mangueiras de freio em aço trançado com fluido de alto ponto de ebulição. Esta é a melhoria mais negligenciada, porém crucial, para segurança e desempenho. As mangueiras de freio de borracha instaladas de fábrica têm um problema fundamental. Elas se expandem sob pressão. Quando você freia bruscamente, especialmente após várias frenagens agressivas, essas mangueiras inflam ligeiramente, absorvendo parte da pressão que deveria ser transmitida às pinças. O resultado é um pedal esponjoso, com sensação inconsistente e que exige mais força para atingir a mesma potência de frenagem. As mangueiras de aço trançado são reforçadas com uma malha metálica que não se expande sob pressão. O pedal fica firme, consistente e direto em qualquer condição. Mas as mangueiras são apenas parte da equação. O fluido de freio também é crucial. O fluido padrão. DOT 3 ou 4 tem um ponto de ebulição relativamente baixo. Sob frenagens agressivas repetidas, o fluido pode aquecer até o ponto de ebulição, criando bolhas de vapor nas mangueiras. O vapor é compressível, o líquido não. Portanto, essas bolhas causam a falha completa do pedal. O fluido de freio de alto desempenho. DOT 4.5 ou 5.1 tem um ponto de ebulição muito mais alto, prevenindo completamente esse problema. O custo total das mangueiras premium e do líquido de arrefecimento varia entre 300 e 600 euros, e a instalação requer a sangria profissional de todo o sistema para remover todo o fluido antigo. A diferença na sensação do pedal é drástica e imediata. Agora, vamos às 5 modificações que arruinam motores, aquelas que prometem resultados milagrosos, mas acabam custando milhares em reparos. Escapamento direto sem catalisadores ou silenciadores. Essa é a modificação favorita de quem confunde barulho com potência e é a receita perfeita para um desastre mecânico. A verdade que ninguém te conta é que os catalisadores não só controlam as emissões, como também regulam a contrapressão necessária para o bom funcionamento do motor. A remoção completa cria um sistema sem resistência, onde as válvulas de escape superaquecem a temperaturas que podem chegar a 900 graus Celsius, bem acima da temperatura normal de projeto de 650 graus. Os efeitos são devastadores. Válvulas queimadas que perdem a vedação, sedes de válvulas trincadas pelo calor extremo e, em motores turboalimentados, o dano é ainda pior, pois o turbocompressor perde eficiência e pode se autodestruir devido à temperatura excessiva. Já documentei casos em que motores com escapamento direto apresentaram trincas no cabeçote após apenas 5.000 quilômetros. Além disso, a ausência total de silenciadores cria ondas de choque no sistema de escape que interferem na evacuação eficiente dos gases. Instalação incorreta de óxido nitroso. O óxido nitroso consiste basicamente na injeção de oxigênio puro extra na mistura ar-combustível, para permitir a queima de mais combustível e gerar mais potência instantânea. Parece simples na teoria, mas uma instalação incorreta transforma seu motor em uma verdadeira bomba-relógio. O problema mais comum é a falha em ajustar a mistura ar-combustível para compensar o oxigênio extra. Isso cria uma combustão extremamente pobre, muito ar e oxigênio, pouco combustível, gerando temperaturas que facilmente ultrapassam 1000 graus Celsius. Nessas temperaturas,
O alumínio dos pistões literalmente derrete como manteiga. Kits úmidos instalados incorretamente, onde o óxido nitroso e a gasolina extra são injetados juntos, são ainda mais perigosos, pois se as pressões não estiverem perfeitamente calibradas, pode ocorrer um estouro no escapamento. Combustão que retorna pelo coletor de admissão, causando explosões que podem arrancar o capô. Há casos documentados disso. Kits baratos com preço inferior a 500 euros são especialmente perigosos porque não incluem os sensores de segurança necessários para monitorar pressão, temperatura e mistura. Uma instalação profissional completa custa entre 1.000 e 500 e 3.000 euros, mas uma instalação feita por você mesmo com um kit barato pode literalmente arruinar seu motor em uma única aceleração a fundo. Isso não é exagero. É pura física aplicada incorretamente com consequências catastróficas. Ímãs economizadores de combustível na linha de combustível. Esta é a modificação mais destrutiva de todas, não por causar os danos mais drásticos, mas por ser uma completa fraude que pode arruinar componentes caros. Esses ímãs de 50 euros prometem reestruturar as moléculas de combustível para melhorar a combustão e economizar gasolina. O problema é que a gasolina é diamagnética, ou seja, não reage a campos magnéticos. É fisicamente impossível para um ímã reestruturar moléculas de hidrocarbonetos. É pura pseudociência. Mas o que esse ímã pode fazer é interferir nos sensores eletromagnéticos do sistema de injeção de combustível. O sensor de fluxo de combustível, a bomba elétrica e os injetores usam campos eletromagnéticos precisos para funcionar corretamente. Ao instalar ímãs perto desses componentes sensíveis, você cria interferência que causa leituras errôneas na ECU. O computador recebe informações falsas sobre a quantidade de combustível que está fluindo, ajusta a injeção incorretamente e o resultado é funcionamento irregular, perda de potência e danos aos injetores, cujo reparo pode custar até 2.000 euros. O ímã barato acaba custando milhares porque engana o computador do motor, fazendo com que ele injete combustível de forma completamente incorreta, arruinando a calibração perfeita que os engenheiros passaram anos desenvolvendo. É uma fraude que também causa danos reais. Agora você conhece as 13 modificações que realmente valem o investimento e as 5 que destroem motores impiedosamente. A diferença entre modificar seu carro de forma inteligente e arruiná-lo está na pesquisa, em priorizar a qualidade em vez do preço baixo e em entender que modificações feitas profissionalmente, em vez de modificações baratas, são literalmente a diferença entre a sobrevivência e a morte de um motor.